93 Guild Wars Capítulo 277, Sobrenatural 4 Autor, Cotário. Esse capítulo veio de novelfull.com. Por favor, confira o site, link na descrição. Pensando assim, Draco estava agora numa encruzilhada. O primeiro obstáculo em seu plano de dominação mundial foram tanto o sobrenatural quanto o sobre-humano. Com seu poder, ele poderia massacrar até 100 ou mais dessas pessoas. Os que estavam aqui nesta mesa redonda não eram diferentes da bucha de canhão aos seus olhos. Mas lidar com 700 milhões ou mais dessas pessoas no mundo real. Por favor, vamos falar sério. Este não era o Boundless, mas o mundo real. Mesmo em Boundless, Draco poderia, no máximo, matar até 1,5 milhão deles. 700 milhões pode parecer um número pequeno, mas quantos alunos havia na sua escola, faculdade? No máximo, não passaria de 10 mil. Imagine como foi quando tantas pessoas se reuniram em um só lugar, e eram apenas 10 mil pessoas. Mesmo 100 mil pessoas reunidas num só lugar da Terra era um grande negócio, muito menos 1 milhão, 10 milhões ou mesmo 100 milhões. A Terra não era como o Boundless, com enormes zonas de campo e cidades extremamente exageradas que poderiam conter centenas de milhões em um só lugar. Mesmo em Boundless, 700 milhões de pessoas poderiam facilmente formar um reino de tamanho razoável. Se pelo menos 10 mil pessoas de Supernatural fossem encarregadas de matar Draco, havia uma grande chance de ele ser morto. Se eles enviassem 100 mil, então, a menos que a entidade que o reviveu tivesse mais energia para outro reinício, ele desapareceria deste mundo. Draco só pôde suspirar. A diferença em seu poder do Boundless e do mundo real era muito grande. Em Boundless, ele era a estrela brilhante pendurada no céu. Oportunidades benéficas surgiram em seu caminho e ele floresceu grandiosamente graças às suas habilidades e memórias. No mundo real, ele tinha que se esconder silenciosamente e trabalhar nas sombras, tomando cuidado para não fazer nenhum movimento que pudesse alertar um estado, país inteiro. Até mesmo os militares de um país poderiam despedaçá-lo, com ou sem linhagem. No entanto, não adiantava lamentar isso. Ele sabia o que tinha que fazer e também como poderia construir poder para si mesmo. Um dia, ele também se tornaria o chefe final da Terra, e então as coisas seriam diferentes. No entanto, era preciso começar aos poucos. Ele havia planejado expandir seu grupo lentamente pela cidade e dominar o submundo local. Depois de consolidar seu poder nesta cidade, ele afastaria os tubarões das outras cidades e lentamente os invadiria também. Depois de capturar algumas cidades dessa maneira, ele tentaria um estado. Depois de obter um estado, ele capturaria mais estados, depois o país e assim por diante, até ter o submundo do mundo inteiro em suas mãos. Porém, com existências como Supernatural e Superhuman, tal coisa não era mais viável. No momento, era melhor que ele se juntasse ao Superhuman ou ao Supernatural como mestre de controle, desfrutando de um status de elite. Ele então assumiria o controle desses grupos por dentro lentamente. Depois de capturar um, ele usaria uma mistura de força e tentação para capturar outro também. Por que perder tempo com esses caras? Por que não apenas mostrar sua linhagem e fazê-los se curvar como cães? Ei, a miopia do mundo realmente mereceu criar os melhores espetáculos. As linhagens consistiam em 80 a 90% de seus inimigos, com seus únicos aliados sendo a linhagem Amaterasu e a linhagem Lúcifer em menor grau. A aliança Pangu tinha um relacionamento mortal com ele. Se ele revelasse sua linhagem, ele estaria acendendo um farol e gritando para a aliança Pangue: seu bando de idiotas consanguíneos, esse papai está acumulando forças para desafiá-los. O que seria um suicídio total sem esperança de redenção. Havia uma razão pela qual ela escolheu permanecer incógnito desde o início, e revelar-se agora apenas por causa dessas organizações de nível em que cagaram nas calças. A menção de uma organização de nível 2 como as linhagens não era uma boa ideia. Como tal, a escolha a fazer era óbvia. Eu gostaria de me juntar, junto com minha esposa e alma gêmea. Ela também é uma mestre do controle e seu poder está exatamente no mesmo nível que o meu. As palavras de Draco fizeram esses 9 companheiros congelarem de medo. 2 jovens mestres de controle de igual poder que também eram um casal. Que diabos? Foi uma terça-feira incrível. Eles acabaram de comprar 2 mestres de controle pelo preço de um. Havia realmente um negócio tão bom neste mundo. Claro, não houve. Draco sorriu sorrateiramente e continuou. Mas, como mestres do controle,
Existem centenas de organizações que matariam para nos adquirir. Quero ouvir o que Supernatural tem a oferecer a mim e a minha esposa, individual e separadamente. Com isso, os chefes compartilharam olhares consternados. Até mesmo atrair Draco sozinho lhes custaria uma quantia considerável, e os altos escalões fizeram questão de reservar um monte de coisas para seu benefício. Como eles deveriam pagar pelo que eram essencialmente dois dele, e então, como Draco disse, os dois juntos. Esta foi uma tarefa verdadeiramente difícil com a qual eles estavam sobrecarregados. Houve um período notável de silêncio enquanto eles ponderavam sobre os próximos passos. Como compensar? O dinheiro era uma medida básica, mas eles sentiam que não tinham o suficiente para oferecer. Afinal, quando você ouve falar dos homens ricos do mundo, ou de empresas, como a Amazon e companhia, seu valor sempre pareceu impressionante aos ouvidos, mas a maior parte disso eram ativos fixos. Os fundos líquidos reais destas pessoas eram relativamente limitados e usavam a maior parte para o seu estilo de vida e compras importantes. Como eles poderiam ter os bilhões necessários para atrair um jovem mestre do controle, especialmente uma dupla? Jéssica, a beldade de pele ligeiramente escura, decidiu assumir o controle. O que então você gostaria que lhe demos, Sr. Draco? Draco sorriu e levantou um dedo. Primeiro, você ajudará os laboratórios Glorigori em sua próxima audiência. A julgar pela sua própria influência, Supernatural certamente terá alguns membros no Conselho Mundial, então não me dê desculpas. Em segundo lugar, quero que 10.000 membros de Supernatural que vivem no país central parem tudo o que estão fazendo com suas vidas e se dediquem a jogar Bondless, o produto do Glorigori Labs. Eles servirão meu estabelecimento dentro do jogo. Em terceiro lugar, estou disposto a assumir qualquer missão para Supernatural, mas minha esposa está grávida do meu filho, então espero que ela receba uma espécie de licença remunerada. Após o nascimento do meu filho, ela naturalmente ajudará a organização mais. Finalmente, você pegará os membros dos irmãos sanguíneos e encontrará para eles esposas adequadas. Meus meninos também precisam de amor. Draco terminou enquanto cruzava os braços. Seu primeiro pedido foi em benefício da IA. Isso fez muito por ele dentro e fora do jogo, com o fora do jogo sendo maior, já que a IA era limitada por suas diretrizes relativas aos assuntos do jogo. Como ele poderia receber infinitamente sem retribuir? Mesmo que sua pele fosse grossa, ele teria que ser um cachorro do nível de Lorde local para fazer tal coisa. Draco sabia que a IA sobreviveria ao julgamento, mas havia muitas limitações impostas a ela. Muitos se perguntaram como um jogo como esse poderia capturar o mundo em sua vida anterior e sentiram que ele teria sido encerrado legalmente ou abandonado na totalidade pelos jogadores. É claro que tal miopia era perdoável. O irmão Confúcio sempre dizia que educar sapos num poço era a máxima dos caras bonitos atrás do teclado. Provavelmente, o abandono por parte dos jogadores foi contrabalançado pelos benefícios materiais do jogo, principalmente com os pods, e pelo aspecto jurídico. Bom, o que aconteceria ainda estava para ser visto. Já que Draco havia parado de se importar com o efeito borboleta nesta linha do tempo, ele certamente estava disposto a mexer os pauzinhos para ajudar a IA. Honestamente, isso era realmente uma coisa pequena aos olhos dele, mas Draco nunca poderia ter previsto o impacto que essa pequena ação teria no futuro. Quanto ao segundo assunto, já que eles ousadamente lhe disseram que tinham menos de 1 bilhão de membros, eles deveriam estar dispostos a desistir de 10.000 deles por ele, certo? Afinal, um mestre de controle por esse preço era uma boa troca. Além disso, não era como se ele fosse realizar experimentos humanos neles. Parecia mais que ele estava aumentando seus números e queria fazê-los jogar algum jogo controverso do FIFA. Além disso, não havia como o escalão superior não perceber os benefícios sutis do jogo. Os benefícios não eram tão óbvios até que os pods foram lançados, mas ainda havia sinais aqui e ali, e foi por isso que todos eles ainda não haviam invadido o Glorigori Labs. A terceira exigência também era perfeitamente razoável. Na verdade, tudo que eles vieram aqui foi por Draco, sua esposa tendo o mesmo nível de poder que ele era um bônus agradável. Se ela quisesse trabalhar menos, isso era uma coisa, mas estar grávida era um bom motivo, e até os deixava entusiasmados. O controle era um novo campo de desenvolvimento que estava mais ligado à ciência do que parecia, e daí se pudesse ser transmitido. Uma entidade com controle e as habilidades de um membro de Supernatural? Incomparável.
Eles se tornariam um deus. O quarto, porém, os fez adotar expressões estranhas, querendo que eles encontrassem esposas para seus homens porque ele queria que eles ganhassem. Eles não puderam deixar de rir ironicamente. Na era atual, não se podia mais levantar e simplesmente dizer a uma mulher o que fazer. Houve graves repercussões sociais e jurídicas para isso, ainda mais após a Terceira Guerra Mundial. Esta foi provavelmente a mais difícil das condições que Draco apresentou, mas não era completamente impossível. Assim sendo, depois de deliberar silenciosamente por um tempo, eles concordaram com as condições de Draco. Com isso você se tornará um senhor superior em nossa organização e possuirá todos os benefícios que sua posição lhe confere e o mesmo vale para sua esposa. Enviaremos mais de 10.000 membros em lotes. Onde você gostaria que eles estivessem baseados? Samuel, o cara magro e de aparência indigna de confiança, disse. Por favor, conte-me mais sobre a organização antes de passarmos para essa parte. Gostaria de saber como é a estrutura interna e onde estamos localizados. Draco afirmou calmamente. Samuel assentiu. Com a sua posição, você ainda tem direito aos segredos de nível 5 da organização, muito menos a este pequeno detalhe. Vou explicar um pouco sobre a organização. Supernatural foi formado durante a Idade das Trevas, quando nossa espécie que estava espalhada pelo mundo foi subitamente caçada e perseguida pela raça humana devido à sua religião e também ao medo que eles tinham de nós. Éramos poderosos, mas estávamos em menor números, não qualificados, arrogantes e dispersos. O último fator foi a maior causa dos nossos problemas naquela época. Como tal, lentamente começamos a nos unir. Quando tínhamos pessoas suficientes, começamos a revidar e a matar muitos humanos, levando a um número incontável de mortes durante esse tempo. No entanto, eventualmente fomos parados pelas linhagens, que nos deram um aviso severo para não prejudicarmos os sub-humanos, como os chamavam. Eles alegaram que somos todos ramos da mesma árvore. No entanto, eles não eram apenas mais poderosos do que nós naquela época, eles também fizeram os humanos parar. Com o passar do tempo, nossa existência tornou-se cada vez mais obscura. Sabíamos que interagir com os humanos xenófobos só levaria a mais conflitos no futuro, então mudamos nossas bases para o subsolo e para as montanhas, bem como para outros locais obscuros, deixando alguns membros se misturem entre eles. Samuel sorriu ironicamente. Seria extremamente imprudente perder todo o contato, já que os desenvolvimentos que aconteceram no topo poderiam levar a grandes mudanças no mundo. Draco assentiu. Uma escolha sábia e prudente. Cortar todo o fluxo de informação e tornar-se como monges era uma má ideia, especialmente tendo em conta a forma como os humanos se desenvolveram. Samuel continuou. Nós nos tornamos mitos para eles com o tempo, e levamos essa agenda adiante através da manipulação de sua mídia. Os livros do passado foram transformados por nós em obras de ficção, que mais tarde usamos para produzir filmes, histórias em quadrinhos e outros enfeites. Isso nos permitiu permanecer incógnito por anos. Guild Wars capítulo 278, Sobrenatural 5. Nossa organização foi construída para ser flexível e fluida. Não existe um líder supremo acima de todos nós, mas um grupo de membros do escalão superior que tomam decisões democráticas sobre vários assuntos. Isso é importante, visto que a organização é composta por membros que evoluíram com muitas habilidades diferentes. Cada membro faz parte de um subgrupo de supernatural que geralmente cobre seu campo de habilidades. Então, existem vampiros, lobisomens, mortos-vivos, fantasmas e outros subgrupos. Observe que esses nomes não são usados para denotar que cada membro de seu subgrupo possui a mesma habilidade. O poder que cada pessoa pode despertar é sempre diferente. No entanto, se a pessoa A tiver a capacidade de drenar a vida de outra pessoa enquanto a pessoa B tiver a capacidade de usar seu sangue para lutar, ambos seriam colocados no subgrupo vampiro, pois se concentra nas habilidades derivadas dessa terminologia. Cada subgrupo tem um único representante no conselho. Temos mais de 15 subgrupos no total, e o mais novo seria o dos nossos mestres de controle, que é presidido por Anders Lawson. Anders Lawson e outros dois compõem a contagem de mestres de controle que temos. Por razões óbvias, a maioria dos mestres de controle escolheu ficar do lado de Superman, e eles têm 15 deles. Samuel fez uma pausa aqui para relaxar as cordas vocais e reunir as palavras. Draco ficou intrigado.
Parecia que Superman e Supernatural tinham alguma rixa entre si, o que não seria muito surpreendente. Era essencialmente ciência versus magia no papel, mas Draco poderia facilmente dizer que isso era besteira. Superman dependia de meios externos para conceder poderes. Em outras palavras, uma pessoa poderia receber um soro de super soldado e se transformar em alguém como o Capitão América, mas esse não seria o seu verdadeiro eu. Era um poder dado que era semi-permanente. Como sempre foi dito, o que poderia ser dado poderia ser tirado. Draco estava 100% certo de que o mesmo cientista que criou esse soro e outros enfeites que davam poder também fazia misturas que poderiam retirá-los. Na verdade, era um protocolo básico. Mas os companheiros de Supernatural eram diferentes. Eles confiaram no despertar natural de seus genes através da evolução para alcançar o poder. Eles ganhariam algo com a bagunça caótica que foi misturada ao DNA humano dos alienígenas da galáxia Gerdo. Eles não sabiam disso, é claro, e embora fossem seus próprios superpoderes. Como não havia nenhum indicador real de quem poderia despertar tais habilidades, eles sentiram que era sobrenatural. Mas para Draco, ambos eram iguais. Ambos confiaram em aspectos da ciência para adquirir habilidades, apenas que Supernatural tinha uma história mais longa e uma base mais forte, mas Superman tinha a capacidade de alcançar facilmente cobaias e voluntários suficientes. Afinal, foram basicamente superpoderes em um tubo de ensaio que os criaram. Samuel continuou. Isso diz respeito aos subgrupos, mas é claro que os indivíduos também têm suas diversas categorias na organização. Os mais baixos são os Trolls. Eles abrangem o escalão mais baixo do nosso grupo e nem sequer são considerados pessoal. Eles são uma mistura de humanos normais, bem como subespécies sencientes que funcionam como servos para nossos membros. Os próximos são os Despertos. Eles são o maior grupo da organização, representando cerca de 95% de Sobrenatural. Estes são os membros básicos do nosso grupo, aqueles que despertaram seus poderes, mas suas habilidades são comuns e fracas. Os próximos na hierarquia são os Nobres, representando cerca de 4,9% do elenco total. Eles são membros intermediários e têm habilidades muito mais únicas e poderosas. Depois disso estão os Lords. Eles constituem 0,1% da lista e são os membros avançados que podem tomar certas decisões administrativas. Seus poderes estão no auge de seus subgrupos, e cada um pode demonstrar poder suficiente para aterrorizar uma cidade. Samuel apontou para os 8 membros do Supernatural ao redor da mesa. Todos nós nos enquadramos nesta categoria. Depois dos Lords estão os Lords Superiores. São poucos na organização, não mais que 50. Eles têm o direito de estar presentes em todas as reuniões administrativas e podem representar um subgrupo no conselho com facilidade. Cada Lorde Superior é como um trunfo de nossa organização, um de nossos meios de dissuasão contra nossos inimigos. Eles dificilmente são obrigados a agir. Eles são usados como armas nucleares, anunciados, mas não implantados. Como Senhor Superior, você tem direito a qualquer quantia de dinheiro de nosso tesouro, bem como acesso total a todos os canais de organizações humanas que capturamos, possuímos. Por exemplo, seu pedido para proteger os laboratórios Glorigori será considerado parte de seus poderes como Lorde Superior, só que primeiro teria que passar por algumas etapas burocráticas. Draco levantou a mão para parar Samuel aqui. Algumas coisas antes de continuar. Em primeiro lugar, precisarei de uma lista de todas as suborganizações que Supernatural possui, bem como daquelas que Supernatural sabe que Superman possui. Em segundo lugar, precisarei da localização de todos os esconderijos, bases e locais importantes aos quais a organização tem ou permite acesso. Em terceiro lugar, precisarei de todos os nomes dos membros, de lordes a lordes superiores. Por favor, envie tudo isso para Sanji e Kainu o mais rápido possível. Os 8 lordes compartilharam e olharam e assentiram. Isso é claro. Nós enviaríamos isso para vocês em detalhes depois disso de qualquer maneira. Há mais alguma coisa que você gostaria? Draco balançou a cabeça. Vou aprender o resto do que preciso sozinho. Agradeço por reservar um tempo para me visitar. Os 8 lordes sorriram amplamente. Este foi o primeiro recrutamento de um mestre de controle, mesmo 2 deles. Isso correu tão bem. A maioria dos outros mestres do controle eram velhos peidos, sendo indiferentes a essas coisas.
Também somos gratos por sua gentileza e genialidade, Lorde Superior Draco. Nós, Lords, existimos para servir aos Lordes Superiores. Então se você precisar de nós, para qualquer propósito, não hesite em nos chamar. Kira disse com um leve sotaque eslavo, seus olhos fixos na forma de Draco com fome. Ela o cobiçava abertamente durante todo esse tempo, mas ele a ignorou. Se fossem Bondless, tudo bem, mas ela deveria esquecer qualquer coisa que acontecesse entre eles no mundo real. Draco se levantou e curvou-se levemente para o outro antes de entrar no castelo com seus homens, deixando os lordes satisfeitos para trás. Eles também fizeram as malas e estavam prestes a sair quando uma cabeça desmembrada foi jogada sobre a mesa. Draco deu um tapa na testa ao ver o rosto da pessoa sobre a mesa, pois era o chefe do prefeito Ferguson. Ele havia esquecido de cancelar Eva, pois as coisas já haviam sido negociadas. Então, novamente, conhecendo-a, teria sido inútil. Ele voltou e colocou a mão na cintura de Eva, quando ela saiu de sua invisibilidade com uma carranca pesada no rosto. Gostaria que todos vocês conhecessem minha esposa e alma gêmea, Eva. Ela é a mulher mais linda do mundo e despreza qualquer um que esteja em nosso caminho. Por favor, ande ao redor dela com cuidado, pois nem eu posso salvá-lo se você cruzar dela. Draco apresentou Eva com um sorriso amargo. Eva cruzou os braços e ergueu o nariz para os lords, que também tinham expressões estranhas e irônicas no rosto. Embora Eva fosse certamente uma beleza no nível de uma deusa real, elas eram formas de vida superiores aos humanos, então seu efeito sobre elas não era tão pronunciado. Sem mencionar que Eva tinha um controle aceitável daquela aura agora, então não era mais como se ela precisasse mais usar um véu em todos os lugares. Saudamos a superior ala de Eva. Os lordes se curvaram juntos, não ousando mostrar desrespeito. Eles podiam ver a intenção fria de matar e o desrespeito pela vida dos outros nos olhos negros de Eva. Ela era o oposto de Draco, que era genial e muito fácil de conversar. Como tal, eles fizeram uma nota para informar a organização que todos deveriam andar com a leveza em torno dela e concentrar as comunicações com Draco. Quanto à cabeça na mesa, o prefeito Ferguson era simplesmente um escravo de nossa organização, uma figura de proa que colocamos lá para facilitar nossas atividades nesta cidade. Morrer nas mãos de um Lorde Superior não é algo que vale a pena relatar à organização. Julia disse com os lábios franzidos. Deixe comigo. Eu cuidarei da divulgação das notícias, bem como do processo de reeleição. Não há nada com que se preocupar, meu senhor. Janie ofereceu com um sorriso. Draco assentiu e curvou-se mais uma vez antes de sair com Eva. Quanto à própria Eva, ela apenas olhou para os companheiros com total desdém e apagou a existência deles de sua mente, bem na frente deles. Na verdade, foi uma sensação diferente ver alguém literalmente esquecer quem você era de boa vontade, e bem na sua frente também. Esses 8 lordes se entreolharam consternados antes de partirem em silêncio. Eles deixaram Kate para trás, que aparentemente foi esquecido por todos durante todo o processo. Sua existência era tão inconsequente que nem mesmo um membro comum dos irmãos sanguíneos se preocupou em apontar que ele estava ali. Ele não tinha forças, nem dinheiro e nem poder. Ele era apenas uma pessoa comum entre os super-humanos. Como ele poderia ser considerado outra coisa senão uma formiga? Isso o deixou sóbrio e o fez perceber que ele realmente não era nada no âmbito das coisas. Todo o poder que sua família perseguia não passava de sujeira aos olhos dos verdadeiramente poderosos. E isso mudou sua maneira de pensar. Kate estava em uma encruzilhada. Ele poderia tentar chegar ao super-humano com as informações que lhe foram dadas e adquirir poder deles. Com o apoio deles, ele seria capaz de resistir e encontrar maneiras de matar Draco. Mas essa ideia foi descartada por Kate quase imediatamente. Ele não era um idiota estúpido, que se considerava algo totalmente especial. Superman poderia se mostrar generoso apenas deixando manter sua vida por essa informação, mas ele sabia que não importa o que acontecesse, ele se tornaria, no máximo, apenas mais uma engrenagem na roda. Ele estaria apenas jogando fora sua vida de cachorro se tentasse ir contra Draco. Isso o deixou com 2 escolhas realistas. Aproveite a liberdade que lhe foi dada e viva sua vida normalmente. Ele poderia começar uma família e até mesmo tentar voltar ao submundo com sua perspicácia afiada, bem como o treinamento do Barão Dur. Ou ele poderia jogar fora a vida normal e continuar sua vida no escuro, trabalhando para Draco.
No momento em que ouviu toda a história e olhou para a resposta de Draco, ele foi capaz de ver muito mais do que os 8 lords. Havia zombaria escondida no fundo dos olhos de Draco, especialmente quando eles falavam sobre as linhagens. Estava claro que Draco já sabia desse poder, então Kate raciocinou que ele poderia ser membro de um desses grupos, daí seu poder absurdo para sua idade. Ele provavelmente era um filho bastardo, ou nasceu em uma família secundária ou algo parecido que o separava de sua origem. Como tal, ele poderia até mesmo ultrapassar o super-humano e o sobrenatural no tempo. Kate especulou isso, mas não tinha certeza. Ele não sabia qual seria seu destino se escolhesse qualquer uma das opções, e assim decisão o atormentava. Ele tinha tempo limitado para escolher, pois Draco estava prestes a desaparecer de sua vista. Com um olhar de aço, Kate correu até Draco e ficou de joelhos. Por favor, aceite-me em suas fileiras, Senhor Draco. Nenhum dos irmãos sanguíneo impediu de entrar no castelo, pois ele não representava nenhuma ameaça. Eles apenas assistiram aos procedimentos como espectadores. Até mesmo Eva e os outros apenas observaram com leve interesse. Isso humilhou ainda mais Kate. O que para ele era uma decisão de vida ou morte não passava de um espetáculo para os outros. Draco se virou e olhou para Kate bruscamente, com seus olhos verdes claros brilhando de surpresa e elogios. Eu esperava que você tentasse se juntar ao Super-Humano por vingança. Ao trazê-los aqui, eu poderia ter obtido mais informações deles depois de massacrar todos vocês. O coração de Kate deu um pulo. Então, Draco não tinha se esquecido dele. Ele estava apenas incitando-o a fazer uma escolha muito óbvia e previsível que qualquer pessoa na situação dele faria. Draco sorriu com interesse enquanto colocava Kate de pé. Mas já que você demonstrou possuir um que acima do padrão, acho que é um uso melhor para você do que apenas um cordeiro sacrificial. Vá até Akainu e ele armará uma armadilha para você. Kate teve uma premonição em seu coração naquele momento. Algo vindo de algum lugar lhe disse que ele havia tomado a maior decisão de sua vida naquele segundo. Guild Wars capítulo 279 Preparativos para a missão única. Draco entrou novamente no Boundless, aparecendo no Aether Hall. Quando ele voltou, cerca de 2 dias se passaram no jogo, já que eles passaram cerca de 12 horas no mundo real fazendo coisas diversas. Afinal, agora que Draco fazia parte de Supernatural, e como membro de alto nível, ele precisava pesquisar sobre a organização e seus membros. Depois de ver alguns dos nomes, seu coração apertou. Esses eram todos figurões. O poder e o alcance de Supernatural não eram uma piada, eles eram literalmente as coisas sobre as quais os malucos da conspiração gritavam, mas ninguém acreditava. A maioria dos lords superiores eram até grandes jogadores no top 50 do ranking da linha do tempo anterior. Eva também ficou surpresa com isso e ficou pensativa. Draco ficou surpreso ao saber que o CERN era a principal organização por trás do Super-Humano, e todas as outras partes eram apenas um sub-ramo. Ele derramou água fria em seu fogo de desejo para que sua antimatéria fundisse seu dragão negro no mundo real. Tornou-se evidente que, caso ele e Eva tentassem se infiltrar neles, teria sido um fracasso terrível. Se eles teriam sobrevivido, também se tornou uma questão válida. No momento, ele só poderia levar as questões relativas ao mundo real lentamente. Cada passo tinha que ser claro e conciso, não permitindo erros, pois ali seria um jogo. Quanto ao ilimitado. Ei, Draco veio aqui para desabafar sua infelicidade por ter que ficar escondido no mundo real. Ele primeiro foi à sala de trabalho que havia pedido ao Vitae para criar no Aetherhall para todas as suas habilidades comerciais. Ele ativou o Scrivener e optou por gravar suas técnicas. Quando ele apareceu no dojo familiar, foi saudado pela visão de Satine, que, assim como sua filha, irradiava infelicidade. Já acostumado a ser ameaçado passivamente e agressivamente por esses Orbes Yandere, Draco pacificou Satine antes de exibir mais técnicas. Draco falou novamente. Comece a gravar. Esta é uma técnica de espada chamada Sword do que o 101, Piledriver. Reconhecido. Por favor, exiba a técnica completamente. Satine respondeu monotonamente. Draco demonstrou essa habilidade com a espada com facilidade. Depois de todos os seus benefícios e incentivos, ele se sentia imparável. Ele se moveu mais rápido do que nunca e não sentiu a menor tensão. Mostrar uma habilidade complexa com a espada era tão cansativo quanto relaxar em um sofá enquanto comia uvas para Draco.
Gravação completa, remoção de informações desnecessárias. Compilação. Avaliação. Completo. A técnica de espada Sword do Kill 101, Pile Driver foi avaliada como uma técnica válida. Gerando rank. Completo. Sword do Kill 101, Pile Driver é classificado como uma técnica incomum. Gostaria de gravar outra? Satine perguntou com um movimento leve. Draco sorriu e continuou. Ele passou por todas as suas várias habilidades com a espada de onde parou pela última vez por causa da tensão mental que a dilatação do tempo colocou em seu corpo. Ele teve que fazer uma pausa no Sword do Kill 100, Riposte da última vez, mas ele facilmente subiu para o Sword Kill 355 sem parar ou sentir qualquer tensão mental. Isso não teve nada a ver com sua aula, pois foi algo que afetou seu corpo real. Foi simplesmente o fato de os pods permitirem sincronização total. Assuntos como aquele que teria causado o superaquecimento de seu cérebro com os capacetes Virtua foram facilmente resolvidos pelos nanites que entraram em seu cérebro e agiram como dissipadores de calor. Eles também melhoraram suas funções cognitivas, bem como outras funções corporais. Esta foi apenas a ponta do iceberg no que diz respeito aos benefícios que os frutos trouxeram à vida humana, algo que apenas o Glory Labs poderia produzir. Como tal, ele alcançou facilmente suas duas últimas habilidades com a espada. Estas foram as duas técnicas que ele usou em sua vida anterior para finalmente derrotar Riveting Gnit com a ajuda de um poder oculto que ele contratou para suprimir Darkrow. Comece a gravar. Esta é uma técnica de espada chamada Sword Kill 359, Overcharge. Reconhecido. Por favor, exiba a técnica completamente. Satine respondeu monotonamente. Draco respirou fundo. Suas duas últimas habilidades com espada estavam muito acima das outras porque foram feitas em seu auge e foram criadas com base em todos os seus acúmulos como mestre espadachim, mestre de controle e sua espada de mana. Lutar com energia mundial alimentando seus ataques era um método comum para jogadores acima do rank 2. Draco, porém, inexplicavelmente teve problemas ao fazê-lo em combate. Em essência, ele lutou apenas com controle e sua habilidade, mas foi capaz de derrotar jogadores ao redor do mundo que usaram energia mundial em seus ataques. Foi isso que o levou a criar sua maior criação, a espada de mana. O único item pseudo lendário no jogo permitiu que Draco canalizasse a energia mundana através da espada em vez de seu corpo, contornando sua fraqueza. Como tal, ele se tornou duas vezes o monstro que era naquela época e foi coroado como rei da base de jogadores. Ele dedicou 6 meses de prática criando essas duas últimas habilidades de espada, e até mesmo Riveting Gnit só as viu usadas uma vez antes de ser derrotada. No entanto, as coisas eram diferentes nesta vida. Ele não precisava depender da espada de mana para canalizar a energia mundana. Ele tinha 3 maneiras diferentes de fazer isso. A primeira foi a sua força de vontade, a segunda foi o controle em conjunto com a força de vontade e a terceira foi o seu estado de ser. Opcionalmente, seu estado de ser poderia ser combinado com os outros 3 para tornar as coisas ainda mais suaves. Graças à sua passiva astúcia do diabo, ele não drenava mais força de vontade, então tudo se resumia a quanta energia mundana ele próprio conseguia reter. Draco decidiu ir até o ponto mais alto, para que a técnica fosse registrada no seu estado mais forte. Ele puxou porções de energia mundial. Neste espaço técnico, a energia mundana era infinita, então ele poderia puxar e puxar até sentir que iria explodir e sua arma se quebraria. A quantidade de energia mundana que Draco havia puxado poderia até mesmo se transformar em cristais de éter de baixo grau extremamente impuros. Ele então colocou o pé esquerdo para trás e apoiou-se ligeiramente no pé direito. Ele estendeu a mão esquerda como se a estivesse usando para mirar um arremesso e puxou a mão direita para trás em um movimento de estocada com uma espada padrão fornecida pelo dojo na mão. Como um arco disparado por uma flecha, Draco disparou com uma velocidade abominável, usando a perna direita para se atirar para a frente. Era como se ele estivesse deslizando sobre a terra, tão rápido era o seu movimento. Ele cortou sua espada, um brilho verde azulado envolvendo a lâmina enquanto ela rompia a barreira do som. Uma onda de energia recorrente envolvendo-a enquanto o próprio ar era cortado pela lâmina. A espada empalou o manequim que foi usado para avaliação e por uma fração de segundo foi como se o tempo tivesse parado. Toda a energia que a espada carregava foi lentamente absorvida, entrando casualmente no corpo do manequim.
Depois que tudo foi engolido no peito do manequim, o tempo recomeçou. Draco puxou sua espada e voltou para onde começou seu ataque calmamente. Ao fazer isso, a maior explosão que alguém poderia testemunhar destruiu o dojo. Foi tão ruim quanto um pequeno míssil sendo lançado sobre uma aldeia, um incêndio e também uma onda de choque que destruiu tudo, destruindo tudo. Só que ele saiu ileso quando cruzou as mãos e ativou um escudo de mana sem natureza que foi instantaneamente quebrado. Ele rapidamente criou outro, mas também foi quebrado. Foram necessários 10 escudos de mana para resistir à explosão, e Draco sentiu a dor em sua mente. Ter um ou dois escudos quebrados era fácil, mas mais do que isso o machucaria. Felizmente, não drenou nenhuma concentração, então ele poderia convocar outro se quisesse. No entanto, ele teria que sofrer a dor de quebrar se o fizesse, então decidiu abster-se. Afinal de contas, mesmo que a astúcia do diabo tenha quebrado, seu título de Deus Mago ainda era de Rancon. Ele estava limitando ao que um Deus Mago de Rancon poderia fazer e não tinha como contornar isso a não ser subir de rank. Devil's Guile parecia OP no papel e realmente era, mas também tinha limitações. Isso apenas evitou que ele tivesse que pagar em termos de recursos mentais calculados pelo sistema, mas não eliminou os efeitos. Basicamente, um posto de gasolina recebia um cupom de que você poderia comprar combustível ilimitado, desde que fosse para o seu carro. Você podia comprar o quanto quisesse, mas estava limitado pelo tamanho do tanque de gasolina do seu carro, bem como pela quantidade total de combustível que o posto de gasolina tinha. No entanto, só o fato de não ter que pagar já o tornava exemplar. A mesma analogia poderia ser usada para descrever como seu poder demoníaco funcionava. Gravação completa, remoção de informações desnecessárias. Compilação. Avaliação. Completo. A técnica de espada Sword Skill 359, Overcharge foi avaliada como uma técnica válida, gerando classificação completa. Habilidade de espada 359, Sobrecarga é classificada como uma técnica lendária. Gostaria de gravar outra. Draco respirou fundo. Na verdade, ele esperava algo assim, mas ver isso foi realmente alucinante. Pela forma como ele atuou, acabou sendo lendário. Para escalar, apenas as últimas 8 habilidades com espada de seus 360 foram classificadas no Epic Rank. A maioria era incomum e rara, com alguns semi-épicos como aqueles da habilidade espada 320 a 350. Agora, sua penúltima habilidade com espada não era nem semi-lendária, que era o que ele esperava, mas na verdade lendária, excitando muito. No entanto, ele só conseguiu sorrir amargamente enquanto observava a espada do dojo se transformar em cinzas. Usar tal lâmina para tal técnica era apenas pedir a morte. Felizmente, ele tinha um escudo de mana, para poder sobreviver à explosão. A habilidade era realmente poderosa, mas era como pedir a sua base militar para disparar uma bomba nuclear enquanto você estava no meio de um conflito com um inimigo. Isso não apenas explodiria o inimigo, mas também explodiria você. Houve também a questão de anotá-lo. Como ele ainda estava preso no rank amador, não havia como escrevê-lo e vendê-lo. Ele teria que se tornar um grão-mestre em escrivaninha primeiro, e quem sabia a que distância isso estava. Ainda assim, ele passou para a habilidade de espada final em seu arsenal. Pegando uma nova lâmina do suporte, ele assumiu uma postura estranha e falou. Claro, o dojo havia se reiniciado há muito tempo após a explosão. Seria uma piada ser feito para técnicas de gravação e ser esmagado por uma técnica. Comece a gravar. Esta é uma técnica de espada chamada Sword Skill 360, Counter Kill. Reconhecido. Por favor, exiba a técnica completamente. Satine respondeu monotonamente. Essa habilidade era muito diferente da anterior. Foi sua habilidade final, e algo que ele só conseguiu no meio de sua infernal batalha final com Riveting Nietzsche, que usou cada pedacinho de sua habilidade, controle e linhagem para lutar contra aquele que só tinha habilidade e controle. Era uma habilidade que ele praticou indefinidamente, mas nunca conseguiu. Como se poderia imaginar, mesmo com Overcharge, Draco estava lutando para vencê-la como sempre. Naquele momento, sua raiva e ódio se fundiram em sua mente e lhe deram uma clareza sem precedentes. Ele havia desbloqueado um estado estranho, onde era capaz de ver cada faceta de seus movimentos, não apenas antes de ela executá-los, mas também a própria essência deles.
Isso permitiu que ele se movesse automaticamente de forma a anular o ataque dela e usar sua própria força para matá-la da maneira mais otimizada, vencendo a luta tumultuada do século. Os olhos de Draco se estreitaram enquanto ele falava com Satine. Crie uma versão de mim mesmo que use a habilidade de espada 1 para atacar. Satine balançou para cima e para baixo. Reconhecido, girando. Um modelo de Draco apareceu em frente a ele, com a mesma armadura, habilidades, linhagem e postura que ele. Ele sorriu para o verdadeiro Draco de uma maneira bastante característica do sujeito original. Por favor, indique quando deseja que o boneco interativo ataque. Satine solicitou. Draco sorriu e observou seu clone com uma luz estranha nos olhos. Ataque. Não se esqueça de deixar o link de se inscrever no canal. Caso queira contribuir de alguma forma com o canal, entre em contato comigo pelo Instagram do canal. O link do Instagram do canal estará na descrição do vídeo. Por favor, certifique-se de verificar meus outros vídeos. Tenho certeza que você vai gostar deles. Solem irmãos.